Vamos lá então. Já está gravando aqui? Já. Então é o seguinte, a gente vai resolver essa lista aqui, tá? Novamente, fiquem à vontade para fazer, tem dúvida, pergunta mesmo, tá? Mas de novo eu vou reforçar o pedido, bastante silêncio, para a gente poder postar depois no site, tá? Bom, então vamos lá, primeiro exercício, 2 na x elevado a 64. É a equação do tipo 1, porque não tem mais entre as bases, né? Só tem aqui os dois lados da igualdade, então não tem mais outras bases, primeiro tipo 1. O que se faz no tipo 1? Se deixa na mesma família. O 2,64 é a família 2. Então esse aqui o que a gente vai fazer? 2 na x é igual a 2 elevado à sexta. Depois de igualar as bases, que é o nosso objetivo, então a gente simplifica as bases e sobra x igual a 6. Portanto, a solução do nosso problema é 6. Certo? Bom, prosseguindo aqui, vamos para o item B. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. O item B é 3 elevado a 2x menos 3 igual a 1 sobre raiz de 27. Ok? Bom, então vamos lá. Como é do tipo 1, não tem mais entre as bases, né? Professor, não é sobre a raiz de 27, é só 27. Ah, 1 sobre 27. É só sobre Obrigado. 27. Valeu. Então 1 sobre 27, a gente vai deixar tudo em função da base 3. Certo? Porque é do tipo 1. Se for do tipo 1, é deixar na mesma base. Então você tem 2x menos 3, 1 sobre 3 ao cubo. Uma propriedade que ontem eu percebi na monitoria é que tem gente ainda com um pouco de dificuldade nessa coisa de inverter. Lembra que fração aqui, basta você inverter a base, o que acontece com o sinal do expoente? Troca. Então você tem aqui 2 elevado a 2x menos 3, e aqui, 3, né? E aqui a gente tem o quê? 3 elevado a menos 3. Então basta você inverter, trocou tudo em casa. Bases iguais, simplifica, então você tem 2x menos 3 igual a menos 3. Então você fica com 2x igual a menos 3 mais 3, operação inversa aqui. 2x igual a 0, x vai ser 0 dividido por 2. 0 dividido por 2 não tem problema, dá 0. Então a solução do item B é 0. Bom, vamos para o item C. O item C é 125 elevado a x e raiz cúbica de 5. Então não é difícil a gente ver que essa aqui é a família dos 5, né, gente? Que é a família dos 5, tipo 1 também. Aí que tá, quando você vai trocar o 125, eu sugiro você colocar entre parênteses, para não se confundir, e só depois efetuar. E aqui lembra que raiz é uma festa, né? Raiz é uma festa, porque quem está por dentro, quem é que está por dentro aqui? Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. 1/3, 5 elevado a 1/3, certo? Agora, potência de potência, a gente multiplica, simplifica, então você tem 3x igual a 1/3. Como que se resolve isso agora? Isso aqui é uma proporção, mas você pode passar lá dividindo, multiplicando. No final, o 3 vai passar multiplicando aquele 3, vai ficar o quê? 1/9. Você pode fazer isso direto. Mas se você não tem tanta segurança, lembra que isso é uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. Aí você pode fazer a multiplicação cruzada. Não confunda a multiplicação de, multiplicação de fração com proporção. Multiplicação de fração, o 2 multiplica o 5 e o 3 multiplica o 7. Mas porque entre as frações tem um sinal de multiplicação. Se entre as frações tiver um sinal de igual, eu tenho uma proporção. E aí proporção, multiplicação cruzada. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então você fica 3x vezes 3 dá 9x e 1 vezes 1, 1. Multiplicando a operação inversa, x é igual a 1/9. Certo?
essa aqui é o item D, esse aqui é o item D. E aqui a gente já viu que mudou a estrutura da equação. Por quê? Isso aqui tem mais entre as bases. Se tem mais entre as bases, é do tipo 2. Tá? Como é que a gente faz no tipo 2? Primeiro passo, a gente tem que separar os expoentes. Né? Lembra que o mais vem de uma multiplicação de mesma base e o menos vem de uma divisão, né? Uma fração. Então aqui você tem o que? 3x dividido por 3 ao quadrado. Nota, x menos 2, o x está aqui, o 2 está aqui. Veio de uma divisão de mesma base. Aqui é divisão mesmo, é menos e menos aqui, confira. Aqui então você tem 3x dividido por 3 na 1 e aqui 12. Após você fazer essa divisão, aí, essa separação dos expoentes, o que a gente faz? A gente faz a substituição. Isso aí. Substituição, sai o 3x e entra a variável y para tornar mais simples. Então vamos lá, como é que vai ficar aqui? Vai ficar y sobre 9, y sobre 3 igual a 12. Aqui tem gente que gosta de tirar mínimo, tem gente que gosta de multiplicar, enfim, façam da maneira como se sintam confortáveis. Mas eu costumo tirar o mínimo aqui, que é 9, e multiplico todo mundo separado pelo sinal de mais. Se tiver vezes, né, não dá um 9 para cada um, é um 9 para cada parcela, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 9. Então, 9 com 9, sobra só o y. 9 com 3, gente, simplifica, fica 3y. E 9 vezes 12 dá 108. Então você tem o que? 4y é igual a 108. Y é igual a 108 dividido por 4, que dá 27. Acabou! Não acabou por quê? Porque você achou a variável y. E o problema te deu inicialmente na variável x. Então, boa parte você fez, mas você tem que voltar ao x. Então você pega a substituição 3x igual a y e coloca o y que você achou. No nosso caso aqui achamos 27. Bom, volta a ser uma equação do tipo 1, tá? Fatora o 27 aqui, isso aqui dá 3 ao cubo. Portanto, x vai ser 3 e a solução do meu problema então é o 3. Ok? Eu bem diferente, mas estou olhando. Deu certo? Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? De novo, tá, gente? Não tem segredo. Basta você ver se tem mais, né, entre as bases ou não. Se não tiver, é tipo 1. E se tiver, ou é tipo 2 ou é tipo 3, que aí quando chegar no tipo 3 a gente já discute, tá? Mas chegou no tipo 2, o que a gente faz? Primeiro passo é separar os expoentes. Onde tem mais vira uma multiplicação, onde tem menos vira uma divisão. Então você fica com 2 na x vezes 2 na 3, 2 na x vezes 2 na 1, certo? Ó, o x e o 3 estão aqui, multiplicação de mesma base somos expoentes, multiplicação de mesma base somos expoentes. Menos 2 na x igual a 36. Separou os expoentes? Substituição. Substituição, sai o 2x, entra o y. Ok? Então, olha só. Ao mesmo tempo, você já resolve as potências. Ou seja, isso aqui é y vezes 8. Gente, uma nota rapidinha para vocês aqui. Y vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes y, que é a mesma coisa que 8y. São tudo a mesma coisa. Tá? Quando você tem uma multiplicação, na verdade, você está juntando os dois caras. Tá? Bom, aqui então você tem y vezes 2 menos y igual a 36. Então, o que a gente tem aqui ao final das contas, né? A gente tem 8y mais 2y menos y igual a 36. 8 mais 2y dá 10y, menos y, fico com 9y igual a 36, portanto y é 36 dividido por 9. Novamente, eu não quero y, eu quero x, estou no meio do caminho. Segundo passo agora, voltar à variável x, né? Voltar ao x.
Qual foi a substituição que eu fiz? Aí você vai lá no primeiro passo, que tem a substituição que você fez. 2 na x é y. E você substitui o y pelo valor que você achou do y, que aqui é 4. Bom, aí 4 é 2 ao quadrado, simplifica x igual a 2. A solução do nosso problema, então, vai ser 2. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui nesse processo? Então vamos seguir em frente. Tá, professor. Pode falar. O expoente aqui manda o que foi o que teria sido feito anteriormente com o número, tipo assim, 2 vezes y vezes 8, né? Que é 2x Tá. vezes 2 x mais 1. É isso? Tá. 10 era menos e daí Dividir. que é a divisão. Porque a multiplicação de mesma base, o que você faz com os expoentes? Você soma. Então, se você tem soma, é porque vem de uma multiplicação de mesma base. Agora, se você tem divisão, aí você tem uma subtração dos expoentes. E aí, o que tem que cuidar? Né? Que isso, o y vezes 8, antes eu percebi bastante dúvida com relação a isso. Isso aqui é 8y no fim do papo, tá? Aí não se complica mais. Bom, aí a gente tem esse tipo de equação, e aí você começa a perguntar, mas o 1 aqui, o que eu faço com o 1, gente? Ou primeiro, isso aqui é do tipo 1 ou do tipo 2? Tipo 1. Tem mais entre bases aqui? Não, tem mais lá nos expoentes, mais e menos, mas lá não me interessa. Se não tem mais, é do tipo 1, então iguala as bases. Como que eu igualo aqui esse 1 aqui ao 7? 7 na 0. Então você fica, ó, 7 elevado a x quadrado menos 4x menos 5 igual a 7 elevado a 0, né? Agora aí a gente simplifica. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Nota que eu não precisei fazer mudança de variável. Isso aqui já está na variável x, certo? Então o que eu vou fazer? Vou resolver. Pode aplicar Bhaskara? Pode. Mas eu vou fazer por soma e produto. A soma é menos b dividido por a, e nesse caso aqui vai dar 4. O produto é c dividido por a e vai dar menos 5. É isso? É. Ok. Produto e soma. Bom, a soma deu 4 positivo, o maior é positivo, certo? Para ter dado menos 5 a multiplicação, quem são os caras aqui? O 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4. 5 vezes menos 1, menos 5. Então aqui nota a variável é x, portanto aqui x' é 5 e x duas linhas menos 1. Solução 5 e menos 1. Nota que aqui não precisa voltar, né? Fazer aquele processo de voltar. Então vamos lá. Pergunta, lembra da definição, hein? Isso aqui é uma equação do tipo 1 ou do tipo 2? 1. Por quê? Porque não tem mais entre as bases. Se não tem mais entre as bases, ela é uma equação do tipo 1, eu vou ter que igualar, dar um jeito de igualar a família. Bom, o expoente aqui na variável está na base 5, então significa que eu vou ter um jeito de trabalhar isso aqui para deixar na base 5. Tá? Bom, o que você pode pensar aqui? Esse 3 está multiplicando, certo? E aí você tem primeira coisa, né? O que a gente pensa de início? Eu vou multiplicar o 3 por 5. Você só pode multiplicar sobre duas circunstâncias. As bases serem iguais ou os expoentes serem iguais. As bases são iguais? Os expoentes são iguais? Não tem o que fazer. Então, se esse cara está me atrapalhando aqui, o que eu posso fazer? Operação inversa no outro lado. Então, 5 elevado a x vai ser 75 dividido por 3. Aí olha que coisa maravilhosa. 75 dividido por 3 é 25. E aí 5 elevado a x vai ser 5 ao quadrado. Bases iguais simplifica. X igual a 2. Portanto, a solução do meu problema vai ser 2. Por y? Ótimo. Daí ficou 3y igual a 75. Não tem problema, tá, Larissa? Também pode fazer isso. Vai aparecer no vídeo também. Alguém quer vir aqui? Filmar alguma? Peraí, professor.
Hoje, desculpa. Hoje nós já temos mais de 7 inscritos no canal. Vamos lá então. Aqui a gente não tem uma equação do tipo 1, porque tem mais e menos entre as bases. Mas, se a gente pensar, ela também não é do tipo 2. Por quê? Porque aqui é 5 elevado a x, aqui é o quê? 25 elevado a x. Então, vamos relembrar o seguinte. Quando você tem 5x, e a gente vai chamar de y, lembra que 25x é a mesma coisa que 5 ao quadrado x, certo? Isso aqui é 5x ao quadrado, porque potência de potência a gente multiplica, e todo mundo concorda que 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes 2, e isso aqui vira então y ao quadrado. Moral, se você tem 5 e 25, 5x vai ser y, 25 vai ser y ao quadrado. Da mesma coisa 3 na x e 9 elevado a x. O 3 na x é y, 9 na x é o quadrado. Então isso aqui é uma equação do tipo 3 e a gente já toca a ficha direto, ou seja, já faz a substituição, né? O 5x vai ser y e, portanto, 25 na x vai ser y ao quadrado, porque 25 ao quadrado de 5. Então você tem y ao quadrado menos 6y mais 5 igual a 0. Pode ser por Bhaskara, mas eu prefiro soma e produto. Soma menos b por a, 6. Produto c por a, 5. Dois números multiplicados dão 5 e somados são 6. Essa aqui está tranquilo, mamão com açúcar, né? Quem são? 5 e 1. 5 e 1. Mas toma cuidado que você está resolvendo uma equação que está na variável y. Então, y' é 5, y duas linhas 1. Acabou? Não. Eu estou atrás da variável x, portanto, o próximo passo é voltar ao x. Substituição que eu fiz, pode ser essa ou essa. É óbvio que essa é mais simples, eu vou utilizar. Elas são equivalentes, vão dar o mesmo resultado, mas essa aqui é mais simples. Então você tem 5 elevado a x é y. Ah, mas tem 2y. Então você vai ter duas possibilidades para o x. Primeira possibilidade aqui e a segunda aqui. Primeira possibilidade, o y' vai ser 5. E segunda possibilidade, pode ser 1. Vamos passar um divisor de águas aqui. Gente, aqui é direto. Só lembra que aqui, escondidinho, quem que a gente tem aqui? 1 simplifica x igual a 1. Aqui é um pouco de mais cuidado. O que eu faço com esse 1 aqui? 5 elevado a 0, igualei as bases, x igual a 0. Quem é a solução do meu problema? 1 e 0, ou 0 e 1, tanto faz. Ok? Vamos lá. Novamente, ó, tem o quadrado do cara e o cara. Então esse é y, esse vai ser y ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Substituição. Sai 2x, entra y. Portanto, o 4 na x, que é o quadrado de 2, vira y ao quadrado. Então, fazendo a transformação, você vai ter y ao quadrado menos 6 vezes y menos 16 igual a 0. Aqui eu acho que também dá tranquilo por soma e produto. Vamos lá, vamos tentar. É menos b por a, que vai dar 6. E o produto é c por a, que vai dar menos 16, né? Cuidado com o sinal aqui. Ótimo. Multiplicação dá menos 16 e a soma dá 6. O maior é positivo porque a soma deu positivo. Quem são os caras aqui? 8 menos 2. Multiplicação dá menos 16, a soma dá 6. Achamos o y' que é 8. Achamos o y duas linhas que é menos 2. Terminou? Não. Vamos voltar ao x. Então, vou passar um divisor aqui. Voltar ao x. Então, você tem duas possibilidades. 2 na x pode ser 8. Ou 2 na x pode ser 2, que são os dois y. Opa, não é 2, né? Aqui é o quê? Menos 2.
Equação tipo 1. Isso aqui, 2 elevado a x, 2 elevado ao cubo, simplifica, x é 3. Ótimo. Cuidado aqui agora. Não existe. Por que não existe? 2 elevado a x é sempre positivo, é sempre maior que zero. Então a solução dessa parte aqui é vazia, não tem como dar um número negativo. 2 elevado a menos 2 é 1/4, mesmo que você leve a um expoente negativo. Portanto, quem que é a solução desse nosso problema aqui? É só o 3. Ok? Gente, isso aqui é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Tipo 3, porque ele tem 3 na x e o quadrado de 3 na x. Ok? Então, substituição. 3x é y, então 9x que é o quadrado de 3 fica y ao quadrado. Então você tem 3y ao quadrado menos 4y mais 1 igual a 0. Aí soma e produto já vai ficar, né, meio complicado, né? Já complica um pouquinho. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos tradicional Bhaskara, né? Começar com delta, lembrando delta é b ao quadrado, menos 4ac. Você vai ter menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 1. Vai dar 16 menos 12 e dá 4. Y, porque eu estou fazendo aqui na variável y, ele vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. O b já é negativo, né? Menos 4. Com esse menos aqui, menos com menos, mais a raiz de 4 dividido por 2 vezes o a. Opa, obrigado. Mais ou menos. Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 3, 6. Então você tem aqui o y', que vai dar 4 mais 2 sobre 6, que dá quanto, gente? 1. Y, duas linhas, 4 menos 2 dividido por 6, que vai dar 2/6. Mas simplificando, quanto é que a gente fica? 1/3. Então, gente, vamos voltar ao x. Duas possibilidades, então a substituição que a gente fez foi essa, né? 3 na x é y. Temos duas possibilidades porque achamos dois valores para y. O primeiro valor foi 1, o segundo valor foi 1/3. Como é que eu faço 1 virar 3? 3 elevado a 0. Simplifica, primeira solução, x igual a 0. Agora essa aqui é um pouco mais complicada. Como é que eu faço 1/3 virar 3? Perfeito, nota que aqui você tem 1, se você inverte a base, o que acontece com esse expoente? Troca de sinal, 3 na menos 1. Então você simplifica agora, x é igual a menos 1, solução do nosso problema vai ser o menos 1 e o 0. Bom, o último, 9 na x, 3 na x, e aqui, eu acho que foi a Duda, fez de uma maneira, talvez outras pessoas fizeram que nem a Duda, eu não pensei assim, mas isso aqui no fundo é uma equação que é do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3. É do tipo 1, essencialmente. Ela pode ser vista também como tipo 3? Pode ser resolvida como técnica do 3 também, mas é mais simples fazer o do 1. Aí seria que, se fosse do tipo 3, a gente poderia y ao quadrado igual a y, mas utilizando, né? Obrigado, Duda, porque eu não ia fazer assim. O 9 é 3 ao quadrado, então você vai tentar resolver usando o tipo 1, ou seja, deixando na base 3. Aí expoente de expoente vira o que, gente? Multiplicação, né? 2 vezes x. Pronto, bases iguais, olha que simples. Fica bem mais simples que botar y, depois botar coisa, né? Então você fica com 2x igual a x, 2x menos x igual a 0, é uma equação do primeiro grau, deixa 0 aqui. Ó, a equação do primeiro e do segundo grau, gente, sempre você tem aqui, você coloca o 0 desse lado aqui para poder resolver.
porque Bhaskara só funciona para encontrar zero de função, zero de equação. E esse cara aqui se resolve diretamente. 2x menos x, quanto é que dá? X igual a zero. Então a solução do meu problema, quem é? Zero. E isso finaliza o nosso primeiro exercício. Pergunta, esse exercício aqui é tipo 1, 2 ou 3? 1. Não tem mais entre as bases, é 1. Se é o do tipo 1, você vai focar toda a sua capacidade intelectual para deixar a mesma base dos dois lados. E confie em vocês que vocês vão conseguir. Às vezes vai ter que fazer fração, mas confie em vocês. Então, a família aqui está clara, é a família do 2. Você só tem que fazer aparecer 2 de alguma forma aqui. Beleza, aqui você já tem. Outra coisa, hein? Muita gente escreve mal. E olha que eu sou relaxado, né? Eu já escrevo mal, mas não quero que vocês cometam o mesmo erro. Isso aqui é o expoente, gente. Tem gente que coloca do lado, escreve grandão. Não, escreve pequenininho em cima para não se confundir. Tá? Então, beleza. Aqui eu já estou com a base 2, x mais 3 meios. E eu tenho que pensar como eu deixo isso aqui virar 2. Como eu faço isso aí virar 2? Como é que eu faço isso aqui virar base 2? Inverte 1 meio. Eu vou inverter e vai transformar em 2. Porque o inverte de 1 meio é 2. Como é que fica esse sinal desse expoente? 3 positivo. Pronto. Inverteu, troca o sinal, você transformou 1 meio em 2. Agora, olha só, bases iguais, simplifica. Você tem x mais 3 meios igual a 3. Como que você vai resolver aqui? Da maneira que você se sente mais confortável, uma equação do primeiro grau. Quando tem fração, eu costumo multiplicar todas as parcelas, né, pelo mínimo múltiplo comum. Quem que é o mínimo aqui? 2. Então aqui eu vou multiplicar por 2, aqui eu vou multiplicar por 2, aqui eu vou multiplicar por 2. 2 vezes x, 2x. 2 com 2 simplifica, sobra 3. 2 vezes 3, 6. Pronto, sumiu fração. Para sumir fração de uma equação de primeiro grau, gente, é só você multiplicar todo mundo pelo mínimo. Pronto, some a fração. Agora, você tem 2x igual a 6 menos 3, 2x igual a 3, portanto, x é igual a 3 meios dessa solução do nosso problema. Então, o conjunto verdade, conjunto solução, vai ser um conjunto formado por um elemento só, 3 meios. O próximo exercício, tá? Eu vou dar uma dica, tá? Se vocês quiserem prestar aqui atenção e depois ver no vídeo, vocês podem copiar lá, tal, não tem problema nenhum também, tá? Então foquem bastante em entender como está sendo feita as coisas aqui. Aqui, gente, olha só, notação científica, né? Isso aqui é base 10, isso aqui é base 10. Então vamos lá. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? 3 porque tem 3 zeros. E 0,01 é 10 elevado a quanto? Menos 2 porque são 2 zeros. Bom, o que eu faço agora? Potência de potência, o que acontece? Multiplica. Então você tem 10 elevado a 3x, 10 elevado a menos 2. Bases iguais, função injetora eu posso simplificar. 3x menos 2, x é menos 2 terços. Menos 2 terços. Portanto, o gabarito é a letra D de dado, né? Eu não posso só colocar o 3x igual a menos 2 como se tivesse pulado aquela linha assim. Como é que é? Aqui já? Direto pular essa linha aí. Pular essa aqui. Não, é de baixo. Essa aqui. E direto. Pode. Vamos lá. Primeiro, deixa eu perguntar para vocês, tipo 1, 2 ou 3? Isso é interessante sempre a gente se perguntar. É o tipo 3, que tem mais e menos entre as bases, nesse caso menos. E apareceu 2 na x, mas também apareceu 2 na 2x. Então o que vai acontecer? É o tipo 3, a gente primeiro, não dá para resolver direto, a gente tem que separar os expoentes. Lembra que mais vira multiplicação de mesma base, menos vira divisão de mesma base. Então vamos lá. Isso aqui fica 2 na 2x vezes 2 na 1. Ó, os expoentes foram separados, multiplicação de mesma base. Aqui fica 2 na x vezes 2 na quarta. 2 na x vezes 2 ao quadrado, menos 32. Agora já estão separadinhos.
Substituição. 2 na x vira y. E o 2 na 2x, que é o quadrado disso aqui, vira o quê? Y ao quadrado. Então vamos lá, a gente tem y ao quadrado vezes 2, resolvendo as potências. Y vezes 16, y vezes 4, menos 32. Só dar uma arrumada, né? Y ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que 2y ao quadrado. Y vezes 16, 16y. Y vezes 4 daria quantos? 4y. Operação inversa, menos 4y. E menos 32, operação inversa, mais 32 igual a 0. Por que igualar a 0? Porque Bhaskara acha zero de função. Então aqui tem que ser 0. Bom, então você fica com 2y ao quadrado menos 20y mais 32 igual a 0. Pode resolver daqui? Pode. Mas se você perceber que uma equação de qualquer grau, todas as parcelas são divisíveis por mesmo número, simplifica tudo, né? No caso aqui eu vou dividir tudo por quantos? Por 2. Então vai ficar y ao quadrado menos 10y mais 16 igual a 0. Pronto, posso aplicar Bhaskara, mas nesse caso é mais fácil soma e produto. A soma é 10 e o produto é 16. Dois números que multiplicados dão 16 e somados dão 10. Pode ser 1 e 16? Não dá. 1 mais 16 vai dar quanto? 17. Então vai ser o 8 e o 2. Bom, beleza. Então você tem que y linha é 8, y duas linhas 2. Segundo passo. Voltar ao x, porque eu achei y. Substituição que foi feita. 2 na x é y. Então vamos lá. 2 na x pode ser o y' que foi 8. Ou 2 na x pode ser 2. Aqui, olha só, presta atenção. Se na prova você já colocar x igual a 3 porque você já tem a mãe, não tem problema nenhum para mim, tá? Mas a maneira detalhada de se fazer, decompõe o 8, né? 8 é 2 ao cubo, portanto x igual a 3 aqui. Aqui já está direto, lembra que você tem um 1 escondido. X igual a 1, solução do meu problema, 1 e 3. Ele pediu aqui a alternativa também? É a soma. A soma dessas raízes, quanto é que dá a soma desses dois números aqui? 4, portanto o gabarito é a letra C. De carro. Do? De Clara. C de Clara. Posta isso no vídeo. Se eu achasse aqui o 32 transformasse em 2 na 5. Esse aqui, 2 na 5? Você teria o 2 na 5 aqui, mas não sei se ele... Tu tentou fazer assim? Chegou alguma coisa? Não, eu tinha começado, mas depois não... Por quando que você vai fazer isso, né? Talvez a sua dúvida seja o seguinte: quando que eu vou decompor o 32, por exemplo? Quando você está na equação de tipo 1. Tá? Se não for tipo 1, não se preocupe em fazer a simplificação. Tá? Porque vai recair ou numa equação do segundo grau ou numa equação do primeiro grau. E aí você não precisa decompor. Agora, se for tipo 1, aí você deve, não é só uma questão de código, você deve fatorar. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse tipo de equação, tá? Tem os exercícios que você vai achar fácil, por quê? Você tem que identificar se é tipo 1, 2 ou 3. Tá? Se for tipo 1, vai ser né, fatorando e tal. Se for tipo 2, vai recair numa equação do primeiro grau. E se for tipo 3, vai recair numa equação do segundo grau. Agora eu pergunto, essa aqui não é tipo 1 porque tem parcelas aqui. Então é o tipo 3 porque tem 2 na x, mas tem um quadrado de 2 na x. Então ela não é tipo 2, é tipo 3. Então, o 2 na x vai virar y e o 4x, que é o quadrado de 2 na x, vai virar o quê? Ao quadrado. Então você vai ter y ao quadrado menos 15y menos 16 igual a 0. Equaçãozinha que dá para fazer por soma e produto. Soma menos b por a
15. Produto C por A. Opa. Menos 16. Vamos lá. Então, ó, cuidado. É isso aí. Nota que o maior é positivo, porque a soma deu positiva. E aqui você tem menos 16. Então a multiplicação 1 foi positivo, outro negativo. Quem são os caras aqui? Menos 16. 16 e menos 1. Então, y' 16, y duas linhas, menos 1. Ah, coloquei o contrário. Não tem problema. Desde que os dois apareçam, tá? Pode ser menos 1 e 16, não tem problema algum. Bom, agora a gente vai voltar ao x. Então, a substituição que a gente fez foi 2x igual a y. Portanto, a gente tem 2x igual a 16, ou segunda possibilidade, 2x igual a menos 1. Aqui você já sabe de cabeça quanto é que é o x? 2 na quarta, portanto, x é 4. Mas, se você não sabe, fatório 16, bases iguais, x igual a 4. 2 na x igual a menos 1, o que acontece aqui? É vazio. Por que é vazio? Porque primeira vez é maior que 0. 2 na x é sempre maior que 0. Então, essa aqui vazio. Portanto, a solução do meu problema vai ser 4. O que ele pediu aí? Alternativa aí. É um número, de todas as alternativas aí, é um número par. Né? Não é primo, não é negativo, não é irracional, não é. Bom, vamos lá então, rapaziada. Olha só. Aqui ele falou que A e B são números tais que f de A é igual a 4 vezes f de B. O que você tem que fazer? F de A é a lei de formação de f quando você troca x por quem? Por A. Então, se você quer calcular separadamente, quem que vai ser f de A? Vou pegar a lei de formação da f. No lugar desse x aqui vai virar o quê? Ah, então f de A é 2 elevado a 2A mais 1. Ok? Bom, aí eu também preciso de f de B. Lei de formação da f, troco x por b. Então vai ficar 2 elevado a 2b mais 1. Bom, agora eu vou utilizar a relação que o exercício me deu. Ele disse que f de A é igual a 4 vezes o f de B. F de A eu já calculei aqui. 2A mais 1. E f de B, 2 elevado a 2b mais 1. Pergunta: essa equação aqui é tipo 1, 2 ou 3? Tem mais entre eles? Então é tipo 1. Se é tipo 1, eu vou fatorar todo mundo na mesma família. Quem que é a família que está em jogo aqui? Os 2. Esse cara já está fatorado, fica 2A mais 1. O 4 eu posso fatorar, perfeito. 2 na 2. Aí você pode se perguntar, Marco, mas o que eu faço agora? O que eu posso fazer aqui, gente? Corta as bases. Não posso cortar as bases ainda, porque eu tenho multiplicação de mesma base ainda aqui. Ah, tá. É só para somar os dois. Isso. Multiplicação de mesma base, o que acontece com os expoentes? Soma. Então você fica 2 elevado a 2A mais 1, 2 elevado a 2 mais 2B mais 1. Somei esse expoente com esse expoente, que é a multiplicação de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Agora sim, deixa eu deixar, eu vou uma linha a mais. Deixa eu deixar, é boa, né? Corta isso aí. Ou deixa também, né? Deixa. 2 mais 1 são números, eu posso somar, né, gente? Então você fica aqui com 2 na B mais 3. Agora sim, tá, Dylan? Ó. Bases iguais. O que eu fico é com 2A mais 1 é igual a 2B mais 3. Bom, aí ele tem umas relações entre A e B, ele colocou A e B do mesmo lado, então eu vou fazer a mesma coisa. 2A menos 2B igual a 3 menos 1, observando as operações inversas. Então vai ficar 2A menos 2B igual a 2, aí você vai olhar as alternativas, não tem essa. Por quê? Porque todas as parcelas aqui dessa equação, todos os membros dessa equação aqui, são divisíveis por quantos? 2. Então a gente vai dividir tudo por 2, vai ficar A menos B
igual a 1. Qual é a alternativa correta? Alternativa E. Como é que é? Eu fiz aquele negócio de padrão igual, tipo, eu botei os dois Dois em evidência? Ah, ótimo. Não tem problema. Não sei se vocês já perceberam, não, né? Não sei se vocês já perceberam, mas o importante aqui, o passo inicial, é você identificar se é 1, 2 ou 3. Esse aqui é 1, 2 ou 3? É 1. Não tem mais, não tem menos entre as barras, então é 1. Então você vai deixar todo mundo na mesma família. Aqui a família que está em questão é a do 5. Então o que eu faço? Fatoro todo mundo em 5. Dou um jeito aí. Certo? Bom, esse cara aqui já está beleza. Já está 5 elevado a x ao quadrado menos 2. 25, 5 ao quadrado. Aqui você tem duas maneiras, né? Você primeiro pode fatorar o 125, ou como o expoente está negativo aqui e esse 125 está invertido, o que eu posso fazer aqui? Inverter a base. Vou inverter a base, 125, o que acontece com o expoente? Troca de sinal, fica positivo. Ah, mas eu troquei por 5 ao cubo. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado, desde que você cuide com as propriedades. Vamos lá, primeira propriedade, ó, é uma divisão de mesma base. O que acontece com os expoentes? O quê? Soma ou diminui? Diminui. 5, x ao quadrado menos 2 menos 2. E 125 é 5 ao cubo. Posso simplificar? Depende. No caso do Diogo lá, ele já sabe que aqui é 3x, toca no fish, mas eu vou fazer um passo a mais. Isso aqui é x ao quadrado menos 4, porque menos 2 com menos 2 dá menos 4. Isso aqui é 3x. Bases iguais. Sobra x ao quadrado menos 4 igual a 3x. Novamente, vou ter que arrumar, né? Recaiu no que? Básico. Bom, o que acontece agora? Já estou na variável x, né? Não tem todo aquele estresse de voltar à variável x. Então vamos fazer aqui soma e produto. Soma é menos b por a, dá 3. O produto é c por a, dá menos 4. Produto dá menos 4 e a soma dá 3. Quem são os caras aqui? 4 e menos 1. Então vamos lá, ó. X, por que x, gente? Porque aqui a minha equação de segundo grau está na variável x. X' é 4, x duas linhas é menos 1. Mas o problema, ele pede assim, ó, m é o menor número real que é a solução da equação. Quem que é o m aqui nesse caso aqui? O m é esse aqui, ó, porque ele é o menor número que é a solução. Menor entre menos 1 e 4 é menos 1. Aí ele pergunta assim, então, raiz de m, que agora a gente já sabe que é raiz de menos 1, é um número par? Não. Primo? Não. Irracional? Não. Divisível por 3? Não. O que é isso aqui? É um número não real. É um número complexo, na verdade, né? Mas não existe número real que represente a raiz de um número negativo. Certo? Então isso aqui não pertence aos reais. Logo, o gabarito é a letra C. Claro. Essa aí é primeiro, segundo ou terceiro tipo? Se for do terceiro, tem que ter o cara e tem que ter o quadrado dele. Tem o cara e o quadrado dele aí? Ela é difícil realmente. Mas essa aqui, ela é do tipo 2. Até pode, se você quiser resolver com o terceiro tipo, até vai dar certo, porque vai dar y ao quadrado, mas aí vai dar uma equação de segundo grau. É melhor você resolver como tipo 2, que fica numa equação de primeiro grau. De novo, nota que você tem 4x e 4x, então é a mesma coisa. Você não tem um quadrado do 4x, ela seria do tipo 3, efetivamente, se você tivesse quantos na x aí? 16 elevado a x e 4 elevado a x. Certo? Mas de novo, daria certo ainda assim se você tratasse como tipo. Então vamos lá.
Primeiro passo, separar os expoentes. Aqui você tem 4x. Como é que fica isso aqui, gente? 4x dividido por 4 na 1, 24. Separei os expoentes. O próximo passo é substituição. Sai o 4x, entra y. Então aqui você fica com y menos y sobre 4 igual a 24. O que eu posso fazer para assumir a minha fração? Multiplica todo mundo pelo mínimo. Então vou multiplicar aqui por 4 e por 4. 4y menos y Igual a 96. 4y menos y, 3y é 96. 96 por 3 que dá 32. Novamente, eu estou em outra variável, o problema começou em x, então eu vou voltar ao x. Substituição que eu fiz, nota que não é 2 na x, hein? A substituição que a gente fez foi 4 na x é y. Agora aqui dá 32. E aí você pergunta, bom, caí no primeiro tipo. Mas o 32 não é uma potência inteira do 4, certo? Se fosse 16, beleza. Aí como é que eu resolvo esse problema então? Usa a base 2. 4 é 2 elevado ao 2 na x. quadrado. E 32 é 2 na quinta. Agora fica o que o Dylan falou, né? 2 na x. Portanto, 2 na x é igual a 5. X vai ser 5 meios. Mas eu acho que ele pediu mais coisas, né? Ele pediu quanto que é x elevado a 1 meio. X elevado ao meio é 5 meios, coloca entre parênteses, elevado ao meio. Aí eu pergunto para vocês, mas o que é um expoente em forma de fração? É uma raiz. Então isso aqui nada mais é, ó, que tipo de raiz? Vamos ver que tipo de raiz é. Quem está por cima está por dentro, então aqui o expoente é 1, posso deixar. E quem está por fora está por baixo. Então é a raiz quadrada de 5 sobre 2. Aí você olha lá nas alternativas, não tem. Sabe por que não tem? Porque eu ia falar uma coisa, mas está gravando. Mas é uma, né, galera que não gosta da raiz embaixo aí. Eu não tenho problema nenhum com raiz no denominador, mas tem gente que tem. E isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E sempre quando aparece raiz embaixo, né, vestibulares, Enem e por aí vai, gostam de fazer um processo chamado o quê? Racionalização, que é tirar a raiz de baixo. E como que tira a raiz de baixo? Nesse caso é fácil, basta você multiplicar em cima e embaixo por a raiz de 2. Nota que isso aqui não altera o número, porque qual é o valor dessa divisão aqui? É 1. Um número vezes 1, não estou alterando o valor dele. Mas, finalmente, raiz de 5 vezes raiz de 2 é raiz de 10. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Mas a raiz de 4, quanto é que é? 2. Agora sim eu tenho uma alternativa para assinalar, que é a alternativa E de escola. Aqui, gente, ele está pedindo o valor de 5 elevado a menos y. Aí como que a gente aborda um problema desse? Nota o seguinte: você tem 5 elevado a 3y, mas você precisa de 5 elevado a menos y. Então o que você faz? Você vai fazendo o processo inverso das propriedades até você chegar nesse cara aqui. Realmente é um exercício difícil, um exercício que exige bastante. Mas vamos começar primeiro a determinar o 5 na y. Aí vai dizer, professor, mas aqui eu tenho 3 na y. Mas eu pergunto para vocês, como é que é a maneira de eu separar esse 3 e esse y aqui? 5y vezes 5y vezes 5. Pode ser 5y vezes 5y, 5y, ou de uma maneira Passa 3. é 5y ao cubo. Vocês concordam comigo? O que eu consegui? Consegui deixar 5 na y, aqui ficou ao cubo.
e aqui 64. Aí você diz, ah, ferrou, o que eu vou fazer agora? Gente, o cubo não tem problema, ele sempre passa aqui, a operação inversa, né, é tirar a raiz cúbica de ambos os lados. Ou como a galera costuma dizer, esse cubo passa em forma de raiz cúbica. Então você fica desse formato aqui, ó, raiz cúbica de 64. Bom, infelizmente a gente sabe que a raiz cúbica de 64 é 4. Aí você diz, ah, professor, mas não estou querendo 5 na y, eu quero 5 na menos y. Lembra que é justamente inverso. É isso aí. Então, pensa no seguinte. Você tem algumas maneiras agora de obter o menos y aqui, mas é basicamente inverter esse cara, certo? Ó, nota que 5 na menos y é a mesma coisa que 1 sobre 5 na y. Concorda comigo? Que é só inverter? Sim. Bom, mas 5 na y quem é? 4. Então 5 na menos y é 1 quartinho. E a resposta é a letra E de escola. Pergunta da Natália. Poderia colocar 2 na 6 aqui? Além do 64, daí colocar 2 na 6 e dividir os dois expoentes por menos 3. Pode, pode. Você poderia também perceber, nesse sentido que você está falando, tá? Poderia ser assim, Natália, ó, 2 na 6. E o que você está fazendo, na verdade, perceba que é o seguinte, uma raiz é um expoente fracionário. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora, por baixo. Então, o que você está querendo fazer é simplificar isso daqui. Né? Seria 2 ao quadrado. Essa é a propriedade. Então, ele pede aqui o inverso desse número aqui. Essa questão era bem complicadinha, exigia bastante propriedades aqui, tá? Então, a gente vai fazer com calma. E se vocês pegaram na internet, vocês podem ter pego de outra forma aí, talvez entenderam, tudo ok, mas se não entenderam, eu vou tentar de uma maneira mais fácil. Primeiro, gente, perceba o seguinte, eu não vou calcular o inverso agora. Primeiro eu vou calcular esse número aí e no final eu vou calcular o inverso dele, certo? Então primeiro eu quero que vocês entendam que isso aqui nada mais é do que isso elevado a 1 meio. Por que isso aqui é isso aqui elevado a 1 meio? Porque a raiz quadrada é justamente o expoente aqui, né? Quem está por dentro é como se isso aqui tivesse o expoente 1 aqui, está por cima, quem está por fora está por baixo. Tá? Bom, segunda parte. Esse cara aqui, ele vale tanto para esse quanto para esse. Mas vamos lá. Então a gente tem o seguinte, ó. X sobre y vezes y sobre x elevado. Vamos transformar essa raiz também no expoente fracionário. Como é que fica aqui o expoente desse cara aqui? 1/3, né? Aqui é 1, fora é 3. Ok? Bom, agora vamos lá. Esse cara aqui, ó, esse expoente aqui, eu não sei se vocês lembram de uma propriedade que garante que A vezes B na N é A na N vezes B na N. Vocês lembram disso ou não? Então a gente vai aplicar nisso aqui para esse expoente 1 meio. Ou seja, esse aqui vai ganhar o expoente 1 meio e isso aqui vai ganhar o expoente 1 meio. Então eu vou ficar com x sobre y elevado a 1 meio e y sobre x na 1/3 elevado a 1 meio. Fica feio realmente, a questão é uma questão complexa. O que eu posso fazer aqui de imediato já, gente? Multiplicar esses dois expoentes aqui, todo mundo está vendo? Expoente e expoente a gente multiplica. Então vamos continuar aqui, você fica com x sobre y na 1 meio vezes y sobre x. Como é que fica o expoente aqui? 1/6, né? Porque 1 meio vezes 1/3 vezes 1 meio dá 1/6. Bom, aí você diz, então agora ferrou, não tem mais o que fazer. Não, calma. Por quê? Porque aqui é x sobre y, aqui é o quê? Y sobre x, é o inverso. Então, para eu deixar a mesma base, eu posso inverter a minha base e qual o preço que eu pago? Vou ter que inverter o expoente. Então, eu fico com x sobre y na 1 meio vezes
toma cuidado, é y sobre x, eu vou colocar x sobre y menos 1/6. Todo mundo entendeu porque trocou de sinal? Ó, era y sobre x, eu virei para xy. Estão vendo que eu tenho a mesma base agora aqui? Então eu mantenho a base e o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então isso aqui é x sobre y, 1/2 mais menos 1/6. Somei os expoentes. Mas mais com menos dá o quê? Então sei lá, você faz um cantinho aqui, 1/2 menos 1/6. O mínimo é 6, dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. 6 dá 1, dá 1. 2/6, que é a mesma coisa que 1/3. Certo? Então tudo isso aqui deu x sobre y elevado a 1/3. Isso aqui é essa naba toda aqui. Mas não foi nem isso que ele pediu. Ele pediu o quê? O inverso disso aqui. Certo? Bom, o inverso, ele é muito simples. Logo, o inverso será y sobre x a 1/3. Ok? Ou você poderia colocar menos 1, tanto faz. Mas o que é o inverso? Você fazer o que aqui? Inverter. Mas 1/3 não troca? Não? 1/3 não troca porque eu estou aplicando o inverso aqui. Tá? Ele seria, no caso, y sobre x na menos 1/3. Você tem razão. Mas nota que eu estou calculando, além disso, o inverso. Tá? Então o inverso é só você inverter o cara aqui. Bom, agora, se vocês olharem lá nas alternativas, vocês vão ver que não tem essa alternativa. Por quê? Porque eles fazem um processo de racionalização. Tá? Isso aqui nada mais é do que a raiz cúbica, certo? Bom, então, o que você tem aí, que é y sobre x elevado a 1/3, tá? Como é que eu vou explicar? Agora são duas maneiras de você racionalizar, tá? Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica, deixa eu botar aqui, raiz cúbica de y sobre x, que é a mesma coisa que raiz cúbica de y sobre raiz cúbica de x. Ok? Bom, mas aqui a racionalização é um processo que visa tirar a raiz do denominador. Então o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar por algo aqui, mesma coisa embaixo e em cima, de forma que essa raiz vai sumir aqui. Mas a raiz cúbica só some se eu tiver dentro dela o que? X elevado ao cubo. Então eu vou ter que multiplicar aqui por raiz cúbica de x ao quadrado. Por quê? Porque daí raiz cúbica com raiz cúbica eu consigo operar, é o mesmo índice. X com x ao quadrado vai virar o quê? X ao cubo, e aí eu vou conseguir tirar da raiz. Bom, aí eu pago o preço de ter que multiplicar a mesma coisa em cima. Então vamos com calma. Em cima é raiz cúbica com raiz cúbica, então eu posso operar. Fica raiz cúbica de y vezes x ao quadrado. E embaixo fica a raiz cúbica de x ao cubo. Então isso aqui vai originar raiz cúbica de y vezes x ao quadrado. E raiz cúbica de x ao cubo é x. Aí sim, então a gente chega na alternativa correta, que é a letra D de bola. Então vamos lá, qualquer que seja o número natural n, essa expressão aí é sempre igual a... Bom, aí você começa a pensar o que você deve fazer. Tá? E uma das possibilidades é você tem vezes aqui menos ou mais, então você tem a propriedade distributiva, certo? Então vai ter um monte de chuveirinho aí que você vai fazer, mas você tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Atenção aqui, ó. Quando é que você pode multiplicar potências? Por exemplo, você tem 2, 3, x ou 5 e 7. Você consegue operar essas duas coisas aqui? Não. Por quê? Porque as bases são diferentes e os expoentes são diferentes. Se você tiver 2 na quinta vezes 3 na quinta, isso aqui é o quê? 6 na quinta.
Aí você pode operar porque os expoentes são iguais. Se você tiver 2 na terceira vezes 2 na quinta, você também pode operar, e como é uma multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, quando que a multiplicação ocorre? Quando eu tenho expoentes iguais ou quando eu tenho bases iguais. Se as duas coisas são distintas, não tem o que fazer, a não ser que a gente faça um truquezinho, que é o que a gente vai fazer aqui também. Mas, bom, eu tenho aqui, então, esse primeiro chuveirinho, né? 2 na n mais 1, 3n mais 1. Os expoentes são iguais, vocês concordam? Então, eu posso multiplicar as bases. Como é que fica, então, essa primeira multiplicação? 6n mais 1. Ótimo. Agora, esse cara aqui vezes esse cara aqui, tá? Se você quiser fazer num cantinho aqui, 2n mais 1 vezes 3 na n, lembra que 2n mais 1 é a mesma coisa que 2 na n vezes 2 na 1 vezes 3 na n. Vocês concordam? Porque uma soma do expoente é uma multiplicação de bases iguais. Bom, agora 2 na n com 3 na n eu consigo multiplicar. Então os expoentes são iguais, quanto é que fica 2 na n vezes 3 na n? 6 na n. Então isso aqui é 2 vezes 6 na n. Então essa multiplicação aqui, 2 vezes 6 na n. De novo, né? Menos, porque aqui você tem mais com menos, vai dar menos. Esse cara com esse cara agora. Alguém já sabe de cabeça quanto é que vai dar isso aí? Vamos fazer aqui 2 na n vezes 3 na n mais 1. Vamos desmembrar aqui. 3 vezes 6 aí. Isso aí. 3 na 1. Esses caras aqui vão dar 6 na n, então isso aqui vai dar 3 vezes 6 na n. E positivo que é mais com mais. 3 vezes 6 na n. E 2 na n com 3 na n, esse é direto, menos 6 na n. Tudo isso dividido por 6 na n. Alguém tem alguma dica do que eu posso fazer aqui? Fator em comum, né? Fator semelhante. Todas as parcelas aqui, tem quem aqui, gente? Melhor ainda do que 6. 6 na n. Então vamos lá. Agora muito cuidado que eu quero que vocês percebam aqui comigo. Vou colocar em evidência. Esse primeiro fator, cuidado, hein? Dividido por esse, quem é que me sobra aqui? 6 na 1. É 6 na 1. Lembra que isso aqui é 6 na n vezes 6 na 1. Então isso aqui sobra 6 na 1. Esse cara aqui com esse aqui, quem é que sobra aqui dentro? Menos 2. Esse cara com esse? Mais 3. E esse cara com esse? Menos. Não, cuidado. 1. Agora 6 na n com 6 na n está multiplicando todo mundo em cima, portanto eu posso simplificar com essa parte que está embaixo. Sobra só isso aqui, agora é só fazer, né? 6 menos 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 menos 1, 6. Portanto, a alternativa correta é a letra E de eliminaram Botafogo, né? Para quem está vendo esse vídeo daqui uns 10 anos, isso não vai fazer o menor sentido. Bom, aí tem essa questão, resolve em R essa equação aqui. Aí o capeta aparece, dando o ar da graça. E realmente essa aqui é a questão mais difícil da lista, né? Não é à toa que ela é a última questão. E qual é a dificuldade dela? Ela é composta de bases distintas, né? A gente tem base 2, a gente tem base 3 e a gente tem base 6. Aí a gente fica à espera do milagre, né? Fica ali, tenta fazer de um jeito, tenta fazer de outro, daqui a pouco dá certo. Então eu não tenho receita de bolo, eu não vou dizer, vocês vão fazer assim, vai resolver tudo. Não dá. Mas uma coisa que funciona sempre quando você tem bases distintas, funciona aí uns 90% das vezes, é você dividir pela maior base que está elevado ao x. No caso aqui, até seria o 9 também funcionaria, que o 3 ao quadrado é 9. Mas das três que aparecem aqui, o 2, o 3 e o 6, eu posso dividir todos eles por quê? Por 6 elevado a x.
Por que isso é um bom caminho? Não sei se é um bom caminho. De repente nós estamos ferrados e nós vamos, né? Vai ser um caminho não muito bom. Mas é uma tentativa. Então, a gente vai separar também, né, esses expoentes. Ok? Então a gente vai ficar com 2 na 2x vezes 2 na 1. Vamos ficar com 3 na 2x vezes 3 na 1. 5 vezes na 6x, certo? Separei os expoentes, mais, fica a multiplicação de mesma base. Vou dividir todo mundo, todas as parcelas, por 6 elevado a x. Qual é a coisa boa de você dividir por 6 elevado a x? Bom, primeiro esse cara aqui vai virar quanto? Vai virar 1. Esses dois aqui nós vamos tratar depois. Então esse cara simplifica com esse. E agora vamos lá. Nota o seguinte. Essa divisão aqui eu consigo fazer, gente? Pergunta. Tem bases iguais? Tem expoentes iguais? Então eu tenho que dar um jeito. Ou eu deixo bases iguais ou eu deixo expoentes iguais. Alguém tem alguma ideia aqui? 6 é 2 vezes 3. O 6 é 2 vezes 3. Poderia, né? Aí você teria 2 na x, mas lá você tem 2 na 2x. Mas aí teria a mesma base, mas aí ficaria sobrando 3. Mas deixa eu dar uma outra ideia. Será que eu consigo deixar esse expoente aqui como sendo x? O 2 na 2x aqui? Quer ver como é que vai funcionar? 2 ao quadrado x vezes 2 dividido por 6 na x. Aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado x vezes 3 dividido por 6 na x, e aqui fica assim. Os dois dá para trocar, né? Você falou, Dá. Mas deixa eu te esclarecer aqui, Guilherme. Por que eu quero permanecer com x? Porque eu quero que os dois expoentes sejam iguais para eu poder unir. Certo? Agora eu consigo unir esses dois caras dessa divisão aqui porque eles têm expoentes iguais. Então eu fico 2 ao quadrado sobre... Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então isso aqui vai ficar 4 sextos elevado a x vezes 2. Isso aqui, usando a mesma técnica aqui, vai ficar quanto isso aqui, gente? 9 sobre 6 elevado a x vezes 3 igual a 5. Aí você, bom, mas aí você está me levando para o inferno também, porque eu não estou vendo nada de bonito nisso aí. Sabe por quê? Porque a gente não simplificou ainda. Às vezes a simplificação, ela facilita. Vamos simplificar essa fração 4 sextos aqui. Como é que ela fica? 2 terços, certo? Vezes 2. Essa aqui, quanto é que fica simplificando? 3 meios. Já deu de ver algo mais bonito aí ou não? Não. Ainda não? Olha só, esse cara e esse cara não são parecidos? Não, né? São invertidos. O que eu posso fazer então para deixar eles iguais? Inverto um deles, troco o sinal. Ah, pode ser esse ou esse, tanto faz. Eu vou inverter esse aqui, mas poderia ser aqui. Então você vai ficar com 2 terços elevado a x vezes 2, mais 2 terços elevado a menos x vezes 3 igual a 5. Deixa eu deixar mais bonito ainda. Quando o expoente está negativo, por exemplo, 2 na menos 2, vocês concordam comigo que é 1 sobre 2 ao quadrado, certo? Então, se eu tenho um expoente negativo, eu também posso colocar ele no denominador, e o que acontece com o expoente dele? Troca de sinal. Então, percebam o que eu vou fazer aqui. O 2 terços na x, eu vou deixar aqui, e esse cara aqui vai ficar 3 dividido por 2 terços na x. De novo, por que trocou o sinal desse cara aqui? Porque ele estava no numerador e veio para o denominador. Realmente bem completo. Agora aqui, vou fazer uma substituição, porque eu tenho as duas bases iguais, e 2 terços na x eu vou chamar de y. Então vai ficar y vezes 2, 3 sobre y, igual a 5. Y vezes 2 quanto é que é, gente?
2y mais 3 sobre y igual a 5. O que eu faço nessa equação aí? Faço utilizando 5. Eu vou multiplicar todo mundo pelo mínimo múltiplo comum. Eu costumo resolver assim, poderia tirar o mínimo dos dois lados, que é o y. Mas eu vou multiplicar todo mundo pelo y. Cuidado! Esse y não ganha o y multiplicando também. Por quê? Porque eu só vou separar quando tem mais. Nota que isso aqui não são duas parcelas. 2y é uma parcela só. Então não posso botar y vezes 2, y vezes y. Não, aí eu estou multiplicando por y ao quadrado. Então como é que vai ficar? Y vezes 2y, 2y ao quadrado. Esse com esse, simplifica, sobra 3 e aqui fica 5y. Então eu tenho 2y ao quadrado menos 5y mais 3 igual a 0. Poderia fazer por soma e produto, mas vai dar fração, né? E vai ser difícil fazer. Então eu vou fazer por delta. B ao quadrado menos 4ac. Delta vai dar 25 menos 24. Então delta vai ser 1. Y é menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Então y vai ser, o b já é negativo, então fica positivo menos com menos. Mais ou menos a raiz de 1, quanto que é a raiz de 1? 1. E 2 vezes 2, 4. Então o y', eu vou utilizar o mais, 5 mais 1, 6. 6 quartos, que simplificando é 3 meios. E 5 menos 1 para o y das linhas é 4. 4 sobre 4. Acabou? Não. Não acabou porque a equação está na variável x. Então, segundo passo, voltar ao x. Qual foi a substituição que eu fiz? Tem que tomar cuidado que agora é 2/3, tá? 2/3 na x eu chamei de y. Então eu posso ter 2/3 na x. Qual foi o primeiro y que eu achei aqui? 3 meios. Ou eu posso ter 2/3 na x igual a 1. Como que eu resolvo essa aqui, gente? Esse aqui é menos 1, certo? Então isso aqui eu vou ter 2/3 na x igual a 2/3 na menos 1. Inverti. Simplifica, x é menos 1. E essa aqui, como é que fica? 2/3 na 0. Isso aí. Se quiser fazer direto também, x igual a 0, não tem problema. O que ele está pedindo nessa questão aqui? Só para resolver? Ok. O que é a solução desse meu problema aí, então? Menos 1 e 0. Ok, gente? Assim a gente finaliza a nossa lista. Abração, até o próximo vídeo. Quero dar um oi aí, depois quem quer aparecer. Aí, rapaziada, depois o Ulisses decide legalmente. Aí, ó. Aquele cara lá, ó, vota no IFC Cultura. Arthur. Fala alguma coisa aí, Arthur. E aí, galera?